Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios dessa noite. Hoje estou com Breno Queiroz, presidente do Comitê Logístico da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, e Eduardo Heron, diretor técnico da Associação dos Exportadores de Café. Senhores, boa noite e sejam bem-vindos ao Porto e Negócios. Boa noite, Tércio. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo ter a oportunidade de falar não somente do nosso setor, mas dos desafios nas exportações de café. Boa noite, Tércio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Porto e Negócios. Também para falar dos desafios que a gente vai ter para a próxima safra de algodão, que já começou, na verdade. Então, ficamos contentes em conseguir compartilhar um pouquinho os desafios que estão sendo enfrentados. Muito bom. Hoje a ideia é a gente bater um papo sobre a situação atual, né, da logística no Porto de Santos e, obviamente, vamos abrir essa discussão para os outros portos do país. São duas cargas que naturalmente usam container como uma plataforma de exportação, né? O algodão 100% em carga containerizada pelas condições da manutenção da qualidade da carga, e o café aí buscando alternativas, né, brasileiras na exportação no breakbook, mas obviamente é uma carga que pela natureza também é uma carga que prioriza o container como sua plataforma de transporte. Olhando hoje para o Porto de Santos, né, já tivemos vários debates aqui no Porto Negócios, em eventos aqui no nosso setor portuário. Hoje o Porto de Santos enfrenta aí uma crise de capacidade, né, e aí há quem faça as contas frias, né, entendendo que demanda se cruza com capacidade portuária, e há quem tome o zelo e entenda que o nível de serviço para o exportador é um ponto importantíssimo. E para manter esse nível de serviço, você precisa aumentar a capacidade, considerando que tempo e a preparação dessa carga na retroárea também é um elemento de qualidade para o exportador. Vou começar pelo Breno. Breno, como é que o algodão está enfrentando essa crise de capacidade e o que a Associação de Exportadores planeja, traça de estratégia para responder essa crise de capacidade? Não, Tércio, primeiro é bom informar que o Brasil se tornou o maior exportador de algodão na safra passada, né, que se encerrou agora em junho desse ano 2024, e a gente já vem aí enfrentando os desafios, principalmente no Porto de Santos. Porto de Santos hoje representa mais de 95% das exportações de algodão. Como você bem mencionou, 100% dessa carga é containerizada pela questão de qualidade, pela questão de manuseio da carga. Algumas tentativas de embarque através de outras vias, como container de 20, até estudos olhando a parte de breakbook foram analisados pelas companhias, mas até então esses desafios a gente não consegue contorná-los e por isso continuamos aí essa luta ferrenha para ter a volumetria do Brasil sendo exportada. Hoje, basicamente, mais de 70%, chegando a 80% da volumetria de produção da safra de algodão, ela é exportada, principalmente para os países da Ásia, né, a China liderando com mais de 50% da volumetria brasileira, isso na última safra. Os desafios são tremendos, né? O mercado de algodão, a gente vem cada vez mais tentando antecipar e programar de uma maneira mais assertiva os nossos embarques, mas fatores externos e fatores internos acabam atrapalhando essa gestão que incorre em custos extremamente exorbitantes, o que tiram a competitividade do algodão brasileiro perante aí os seus principais competidores, que no caso é os Estados Unidos e a Austrália.
né? O mercado vem buscando, através da associação, conversar com as entidades pertinentes do mercado, autoridades portuárias, o próprio Ministério de Portos. A Apex vem auxiliando o mercado de algodão para fomentar o mercado nesses países, para o algodão se manter como um principal exportador mundial e fornecedor aí há 12 meses do mercado global de fiações, enfim, do mercado têxtil. Mas as dificuldades são muito grandes. Desde o ano passado a gente vem enfrentando vamos dizer assim, uma perda de competitividade devido principalmente a atrasos de navios, rolagens e a falta de capacidade para ter o container que seguia uma programação determinada e norteada pelas datas de chegada e saída dos navios. É quando a gente acompanhou essa operação, aconteceu um descasamento muito grande, o que afetou toda a cadeia em si. Então o mercado vem tentando conversar com essas associações, entidades, para buscar a saída. Primeiro, diversificação de portos, né? 95% para mais com exportações sendo realizadas em Santos. Já nesse início de ano, até julho, a gente teve uma diversificação maior para portos como Salvador e Rio de Janeiro e Itaguaí, né? Paranaguá teve uma tentativa, há 15 anos atrás, Paranaguá era um dos principais portos brasileiros para exportação de algodão, junto com o Santos. Isso se inverteu, Paranaguá hoje a gente vê um cenário colapsado, a gente fez algumas tentativas de embarque, mas estamos buscando, além de outros portos, conversar com a Autoridade Portuária de Santos e com as entidades aqui representativas de retroáreas, depots e afins, para buscar qual que é o melhor caminho para a gente conseguir. Paranaguá também topou incapacidade, né? Recentemente eu acabei fazendo um estudo para o terminal de container lá e ficou patente a necessidade de ampliação do TCP também. Quer dizer, a gente enxerga isso não só em Santos, mas todos os portos apresentam essa necessidade de ampliação. No caso, você pegou o caso de Salvador, né? Seria legal trazer para o nosso espectador que o número que eu tenho é que 35% da produção brasileira está na área de influência do porto do Tecon Salvador, ou seja, na Interlândia Baiana, né? E é incrível que praticamente essa carga toda venha e desça para Santos. Recentemente, Salvador estabeleceu uma linha da MSC, uma linha direta para a Ásia, buscando ter um nível de competitividade melhor para o terminal, entendendo que tem uma posição importante na Interlândia do Nordeste. Você entende que esse serviço Ásia da MSC, entendendo que 95% 90%, enfim, da exportação brasileira é foco Ásia, especificamente a China, conversa esses dois movimentos, o movimento da MSC escalar Salvador, e eu entendo que o Tecon está fazendo esse movimento de trazer um nível de serviço, ou seja, prover container vazio, prover os redex que preparam o pré-stacking da carga e melhorar esse nível de atendimento para que essa carga baiana seja capturada pelo Tecon? Sim, Tércio, a gente vê uma movimentação, já está em andamento alguns direcionamentos, né, saindo de Santos, indo para Salvador. Como você bem comentou, 35% da produção está no raio de atuação do Tecon Salvador, 25% só na Bahia, no Oeste Baiano. Nós tivemos recentemente algumas reuniões, não só com a MSC, mas com o Tecon, com a Associação Baiana dos Produtores, né, que corresponde aos 25%, aí também com o próprio governo do estado, buscando iniciativas, parcerias público-privadas, buscando alternativas em relação a essa movimentação de Salvador. A produção da Bahia deve ser em torno de 500 mil toneladas e 60%, 70% desse volume também vai para exportação e atualmente vem a grande maioria para Santos, né? Essa movimentação da MSC realmente disponibiliza ao mercado uma alternativa. Logicamente que a gente precisa da maior competitividade, não só a MSC tem que fazer essa movimentação, mas também entender diante dos demais armadores quais são as condições que podem ser implementadas através do Porto de Salvador. Nem todos têm essa linha direta para a Ásia, né? Então você tem aí o incremento de trânsito das cargas, o que pode ou não atrapalhar o atendimento contratual dos nossos associados. Mas é uma movimentação importante, né? O mercado vê esse desafio como perpétuo, pelo menos não melhorando no curto prazo. Salvador vem atuando junto também com seus prestadores de serviço, com retroárea, com depots, buscando uma melhoria de infraestrutura, buscando adequação do nível de serviço. Próprias entidades como o Ministério da Agricultura também, no caso do algodão, para quase 100% das cargas, é uma obrigatoriedade. A gente teve que fazer todo um trabalho
de mostrar o que é o mercado de algodão, o que é um algodão, para onde que ele vai, quais são as condições fitossanitárias pertinentes ao embarque, para fazer esse trabalho, mas é um trabalho que demanda um tempo, né? Salvador vem desde o ano passado com recordes de movimentação de algodão, né? Paralelamente a safra também teve um recorde do ano passado e é expectativa para esse ano que tenha um novo recorde, e isso inclui a Bahia, mas a gente precisa de mais competitividade. A gente está utilizando essa nova rota da MSC e vai continuar utilizando para os próximos meses, mas a gente também sofre o reflexo do que acontece na costa brasileira, né? Os embarques de Salvador não estão 100% atendendo na data que deveriam acontecer. A gente teve algumas omissões também no porto, dependendo da linha e do armador, mas é um trabalho que o mercado também está aprendendo a atuar com esses portos, e Salvador, com certeza, nessa linha aí de, vamos colocar, de sucessão, ou de ganhar mais share do que Santos, já que a gente não consegue fazer o escoamento pleno por Santos, Salvador é o primeiro que vem pela proximidade do mercado. Mas é importante ressaltar que Salvador também está quase topando a capacidade. Sim. Então, uma conclusão que a gente pode trazer aqui é o Brasil como um todo, né, precisa ter mais capacidade no mercado container, né? E aí olhando o nível de serviço, como eu mencionei no começo do programa. Queria pegar o gancho e trazer o Heron para a conversa olhando para o café, né? Bom, o Brasil se colocou aí como o primeiro exportador de algodão. Como é que está o posicionamento hoje do Brasil frente ao mercado internacional do café? E eu posso aqui fazer uma provocação que eu entendo que o produtor de algodão é um produtor de grande escala, né, de larga escala. Diferente do produtor de café, que você tem muito mais players, né, produzindo café. Entendo, aí eu vou pegar o meu conhecimento leigo do mercado do café, só apenas como tomador de café, e como que já escalou ali na região da Mantiqueira e viu que as propriedades são pequenos proprietários e acabam aí consolidando essa carga, enfrentando os problemas de forma individual. E aí eu entendo que o papel da associação ele é fundamental para proteger o produtor exportador. Como é que está, indo na linha do que o Breno trouxe, como é que hoje o Secafé está enxergando esse mercado e quais são as iniciativas que vocês estão traçando para proteger o produtor, proteger o exportador? Técio, historicamente o Brasil desde 1760 é o maior produtor e exportador mundial de café. E historicamente Santos sempre foi o principal porto de escoamento da safra de café do Brasil. Hoje a nossa safra ela é distribuída no Brasil em torno de 50% em Minas Gerais, hoje em torno de 32, 34 milhões de sacas. Nós temos o segundo maior estado produtor, que é o Espírito Santo. Temos hoje café sendo produzido em Rondônia e, curiosamente, esses estados... Já experimentei esse café já. São deliciosos. Eu fui numa feira agrícola em Rondônia e são... O Brasil tem hoje uma referência mundial, não somente na pesquisa, que tem um banco de germoplasma o maior do mundo. Então, o Brasil, historicamente, o banco de germoplasma que do centenário do Instituto do IAC foi formado por Dom Pedro I. Então, nós temos uma história rica, não somente na pesquisa e na tecnologia, mas nós temos uma agricultura familiar. Nós temos hoje cerca de 300 mil produtores, 72% desses produtores provém de agricultura familiar, mas nós temos hoje não somente uma eficiência produtiva pela pesquisa e pela tecnologia, que hoje permite ao Brasil oferecer uma diversidade de cafés aos mais diversos paladares. Nós temos hoje, só para exemplificar isso, 36 regiões produtoras com características distintas, com variedades distintas, terroirs. Temos 220 clonais de café produzidos cientificamente no Brasil. Então, o Brasil, em termos de café, mostra que nós somos o maior país produtor, não somente em commodity, mas também em qualidade e, principalmente, um tema que é muito discutido no mundo hoje, que é a questão da sustentabilidade. Então, o café brasileiro ele tem uma história, completamos agora em 2027 300 anos, então nós temos uma história que permite o Brasil seguir na liderança absoluta. Hoje o Brasil é líder na produção mundial e na exportação de café. Nós temos duas variedades, que é o café arábica e o café robusta, que é comumente o canéfora, conhecido no mundo.
No Brasil, nós produzimos 2 variedades de café canéfora, que é o Conilon, no Espírito Santo, e o Robusta, que é produzido ali na Amazônia. Então, o Brasil tem uma característica hoje de diversidade, de qualidade e de sustentabilidade que nos permite atender hoje, anualmente mais de 120 destinos. A questão é que a produção aumenta, o consumo de café aumenta no mundo e principalmente ali naquela região da Ásia. Ali é um mercado realmente com um potencial de crescimento gigantesco. O que a gente percebe hoje, o mundo está consumindo em torno de 177 milhões de sacas. E essa região da Ásia, ela cresce hoje em torno de 3% anualmente, puxado principalmente pela China. Então, nós temos aí um mercado que vem crescendo de forma assustadora. China hoje, sem sombra de dúvida, puxa esse mercado. E o que nos permite, considerando todas essas características do Brasil, ter uma expectativa positiva em termos de demanda. O nosso grande desafio está relacionado, de certa maneira, às questões climáticas, que afetam todo o agronegócio brasileiro, mas também a questão logística. Hoje, o que a gente percebeu, que nós tivemos esse ano, por exemplo, o primeiro semestre com a maior exportação recorde do Brasil para o período. Nós exportamos até maio desse ano, em média, 4 milhões e 100 mil sacas. Então, o Brasil realmente tem uma demanda muito aquecida por todos os mercados, não somente da variedade arábica, mas também do Conilon. E nós nos esbarramos exatamente sobre o aspecto logístico. O café, nós temos hoje Santos como 68% hoje, né, nos períodos de janeiro a julho, com um percentual de participação. Esse índice já foi de 85%. O Porto do Rio cresceu, 28% hoje é o que o Rio de Janeiro responde pelo escoamento. Nós já sabemos que o Rio de Janeiro também já chegou ali no seu limite. E a nossa grande preocupação, Tess, é que, dado todo esse cenário, o próprio café nós já tivemos casos de exportação, tentativas de exportação por PECEM, por swap, né? E a coisa não funciona, não no aspecto logístico, mas tem a questão de rota, da entrega do café, a própria modal para essa carga chegar até lá. Então, tudo se concentra em Santos. Então, é natural que a gente tenha uma visão um pouco mais focada em Santos, porque realmente é um porto que tem uma grandiosidade no comércio exterior brasileiro indiscutível. É o maior porto da América do Sul. Mas quando você mesmo abordou há pouco, são cenários de portos no Brasil que trazem reflexos em cadeia, né? Hoje você mesmo colocou o Porto de Paranaguá, o ano passado alcançou o volume recorde de exportação, mas já está ali no seu limite. Sim. Se você pegar hoje o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, que são os 2 maiores do Brasil, mais o Porto do Rio e os outros portos que ainda já estão nas suas operações próximo da capacidade, o cenário é assustador. Porque o Brasil, hoje, ele é o maior produtor em diversas commodities, algodão, café, suco de laranja, soja. Nós temos hoje a carne, somos os maiores exportadores de carne, maiores exportadores de soja. Então, o agronegócio brasileiro hoje cresceu de forma espetacular. E o que vem hoje sendo realmente a grande força motriz da balança comercial brasileira. Sim. O que a gente depara é que a logística no Brasil, e aí olhando em toda a infraestrutura portuária nos diversos portos, ela não evoluiu na mesma proporção. Então você olha, por exemplo, a ANTAQ divulgou recentemente o crescimento de 30% na movimentação de carga de container, 20%, se não me engano, aqui em Santos. Se você olhar que Santos teve o ano passado sua maior exportação histórica de total movimentado, 173 milhões de toneladas, realmente o porto, na nossa avaliação, ele chega realmente com toda a sua capacidade disponível, mas sem expectativa de crescimento, o que limita as commodities, acho que o Breno colocou aqui muito bem, de ser mais competitivo. Nós acabamos tendo que despender de custos muito elevados, porque Santos ainda continua sendo o melhor porto de embarque. Isso para nós, porque você tem as principais vias de acesso, a diversificação de modais, então a gente olha com Santos... Toda a cadeia logística de serviços para atender as cargas, né? A questão toda é que a gente começa a olhar a questão da capacidade. Então, se eu não consigo colocar minha carga no terminal, porque o terminal está cheio, porque o navio atrasou, e aí eu tenho que contratar um custo adicional elevado, para nós do comércio exterior, né, a gente fica também, o prejuízo é muito grande. Nós tivemos aqui no mês de julho, só no mês de julho,
O setor exportador fez uma consulta com 27 empresas que representam 77% dos embarques. Dessas 27 empresas, 24 disseram que contrataram para stack, tiveram custo com detations e armazenagens adicionais. Se você pega a declaração de quase a totalidade delas informaram, nós chegamos aqui só no mês de julho de 7,5 milhões de reais com esses serviços contratados adicionais. Esse custo, ele de certa maneira não está previsto na exportação. Sai do bolso do produtor. Sai do bolso do produtor. E uma coisa que a gente considera que esse é um impacto muito positivo é que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Esses custos que estão sendo realizados, adicionados na exportação de café, somadas às divisas que deixam também de entrar, reduz também o fluxo financeiro, o repasse para o produtor. Então é um efeito preocupante, com uma expectativa positiva de demanda, de consumo, mas com esses desafios que realmente trazem a nossa preocupação. E tivemos aí, só concluindo, que dado esse cenário, nós tivemos a felicidade de iniciar uma parceria com a LOX e começamos a trabalhar sobre essa questão, sobre inicialmente os atrasos de navios, agora começamos também a apurar os indicadores de gate, o número de quantidade de dias de gates abertos. O Lucas Moreno, CEO da LOX, já tem novidade para nós. E a nossa proposta, Técio, é primeiro colocar luz ao problema. Nós sabemos que a questão logística não é de Santos, é do Brasil. Os impactos em outros portos se refletem aqui também. Mas o que a gente precisa fazer, e estamos fazendo isso com tecnicidade, é trazer luz ao problema, com números, com dados, e provocar as autoridades públicas, os outros entes do comércio exterior, para que se busque uma alternativa. O fato é que o Brasil vai continuar crescendo, nós temos demanda dos nossos produtos produzidos pelo agro de forma crescente, e se nós não fizermos um trabalho de provocação, de promover o debate para buscar uma solução, nós vamos continuar vivendo esse cenário bem desafiador, que já no mês de agosto, segundo a LOX, já apresenta indicadores mais negativos. Nós vamos falar isso no segundo bloco e aprofundar essa discussão sobre os atrasos e o que isso reflete na questão da capacidade. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto e Negócios dessa noite. Hoje estou com Bruno Queiroz, presidente do Comitê Logístico da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, e Eduardo Heron, diretor técnico da Associação Nacional dos Exportadores de Café. Primeiro bloco abordamos e contextualizamos cada mercado, mas eu queria resgatar aqui, a gente abordou muito o algodão, né, com foco no mercado chinês, 90% aí atendendo o mercado Ásia. O café tem um comportamento bem diferente, porque a gente sabe que os europeus são os grandes consumidores desse produto. Como é que é o market share, a distribuição do consumo do café mundialmente e como isso se rebate no descasamento das linhas que atendem o algodão e dos serviços, obviamente, que vão beneficiar o café? Técio, hoje um pouco mais de 50% hoje do café brasileiro se destina à Europa, outros 20% vai para os Estados Unidos, 6% vai para o quarto maior mercado mundial de café, que está na Ásia, que é o Japão. 50% a 26%. Isso está em torno de 79%, é o que está distribuído entre esses três grandes e importantes mercados. O restante, isso é tudo mercado de exportação ou o restante fica no Brasil? Hoje, 65% da exportação do café, da produção de café do Brasil é exportada. Nós falamos terminamos agora o ano safra com uma exportação de 47 milhões de sacas. Nossa exportação recorde e, se a logística nos permitir, teoricamente teremos uma outra exportação recorde no ano civil. É importante mostrar para o espectador que normalmente, quando a gente faz planejamento portuário, a gente coloca como proxy, né, como parâmetro PIB. Pessoalmente, nos meus trabalhos, eu já tenho descolado o PIB dessas análises, uma vez que o grande impulsionador da movimentação portuária está no agronegócio e ela cresce aí a 2 dígitos anualmente há um bom tempo.
Botando a bola para você, como é a oferta do serviço marítimo, né, do shipping, para o café? Nós temos aqui que considerar dois cenários. Antes pandemia, o café tinha um cenário de logístico. Tinha os seus problemas, mas eram um pouco mais pontuais. E desde a pandemia para cá, nós não tivemos normalidade do serviço. Nós temos recorrentes problemas com atrasos. Desde outubro do ano passado, o café vive desafios aí mensais. No mês de julho, deixamos de exportar 1,2 milhões de sacas de café. Os nossos clientes no exterior não conseguem entender a nossa dificuldade, porque todos os meses é anunciado pelas autoridades públicas que o Brasil quebra recorde de exportação. O que pouca gente tem conhecimento, Técio, é que esses recordes são praticados a um custo elevadíssimo. Tem um custo, a que custo? Então, e o que a gente percebe é que assim, a navegação evoluiu, o agronegócio evoluiu, então o nosso grande problema está entre esses extremos. Um elo da cadeia. Que é a logística. Isso envolve modais, isso envolve a infraestrutura portuária, então nós temos que aumentar essa capacidade. Quando a gente olha hoje em termos de expectativa, olhando que nós já temos mercados consolidados, como é o caso da Europa, Estados Unidos e Japão, nós temos um mercado hoje na China que cresce de forma assustadora. Nós não temos na história do café brasileiro um país que cresce a 2 dígitos de forma espetacular em apenas 2 anos. Eles saltaram de 422 mil sacas em 2022 para 1,5 milhão o ano passado. Esse ano, no primeiro semestre, a China já estava com um crescimento de 40%. Então é um mercado que para nós é um mercado espetacular, tende a crescer, mas... Só para eu ter aqui a noção, né, vocês falam da unidade de saca, cada container ele pode carregar quantas sacas? Só para eu fazer Hoje nós temos em torno de, em média, 330, fazendo uma média, tá? 333 sacas, 330 sacas por container. É uma média. Então esse 1 milhão que você mencionou, 1 milhão em julho deixou de exportar? Foram de 1 milhão e 200 mil sacos, corresponde a 3,8 mil containers. Esse é um número aí que faz um porto sair do papel. Então, Santos foi responsável por 58% dessa carga que ficou para trás. Rio de Janeiro ficou com 9%. E assim, o que é mais curioso, Técio, é que esse período do segundo semestre é o período que eu sempre embarco mais café. Ou seja, o primeiro semestre já estourou. Já estourou. Então, e eu, sinceramente, eu não tenho a expectativa de que a gente vai ter um segundo semestre, porque nós temos o algodão também exportando para caramba, o açúcar, que cresceu para caramba. Então, eu sou um pouco mais cético sobre realmente a gente ter o segundo semestre em condições normais para que contribua para um cenário de fluxo de normalidade na exportação. Eu não tenho essa expectativa. Vamos pegar essa problematização que a gente teve no primeiro e até agora, esse momento, para falar da capacidade, né, e do nível de serviço do mercado conteneiro, e aí nós não vamos se restringir a Santos, né? Você mencionou o Lucas da LX, ele desenvolveu uma solução que vocês estão consumindo aí com bastante estratégia para entender as motivações dos atrasos e como você protege o exportador de pagar esses custos que você mencionou, né? O mesmo aí vai se aplicar ao algodão também. Os dados da LX trouxeram aí 86% do nível, aumento, né? Em 86% o nível de atraso de Santos. E, obviamente, todos os portos seguem aí com menor nível, mas também com atrasos da mesma forma, né? E aí, só para o nosso espectador entender, o navio normalmente, quando escala o Brasil, ele toca primeiro em Santos, faz uma primeira troca de mercadoria, né, de container, depois escala outros portos, volta para Santos no final do seu serviço para carregar principalmente os containers Expo, né? Então, entendendo que já tem um nível de atraso na chegada desse navio, esse atraso ele cai como efeito cascata nos demais portos e quando volta para Santos ele volta ainda superlativado, né? A gente sabe que parte desses atrasos está nessa falta de sincronia da logística internacional. Você mencionou, começou na pandemia, né? A gente falou bastante aqui durante a pandemia dos atrasos, né? Durante a pandemia não, sobre a pandemia, porque durante a pandemia eu ainda estava na autoridade portuária,
do quanto que chacoalhou a logística internacional com filas de 60 navios, né, em Long Beach, San Diego, Shanghai parada, tivemos problemas no canal de Suez, mais recentemente o conflito na Ucrânia com a Rússia e agora em Israel com a Palestina. Essa bagunça geral na logística internacional, ela parece que vai ser um cenário constante na nossa realidade, principalmente quem trabalha com exportação e quem trabalha com porto. Faz sentido a gente incluir essas variáveis no planejamento portuário, eu digo, aumentar a capacidade, entendendo que eu não vou utilizar 80%, 90% nos períodos pico, mas esses problemas, essas irregularidades, eu preciso estar preparado para responder. O café está enfrentando e o algodão também isso? Eu começo pelo Breno agora. Eu acho que é fundamental a gente entender que a cadeia logística global ela está suscetível a muito mais ocorrências de efeitos disruptivos do que nós tínhamos antigamente, né? Logicamente que alguns países estão melhor preparados em termos de infraestrutura para conseguir absorver esses descompassos que acontecem. A gente alia aos fatores mundiais, né, problemáticos que estão acontecendo, a questão climática também, que afeta enfim, o andamento e o atendimento normal aí das rotas, e é algo que tem que ser, logicamente, levado em consideração, né? A gente utilizar a sua capacidade nominal, olhando só uma demanda crescente de produto, não aplicando um percentual de descasamento dessa linha marítima, né? Como você comentou, os portos a gente compartilha ali, se atrasa em um, acaba refletindo no outro e vice-versa. Isso tem que ser levado em consideração, porque não gera só um problema ali na parte portuária, todo o reflexo de você não conseguir depositar o teu contêiner no navio correto, ele ocasiona outros problemas fora da cadeia portuária. Né? Você tem uma concentração maior de carretas, por exemplo. Hoje o mercado de algodão, basicamente 90% ainda é transportado por uma questão histórica brasileira de falta de infraestrutura e diversidade de modais, mas você tem um caminhão que antigamente ficava 1 dia, 2 dias para descarregar, hoje pode ficar 6, 7, o que logicamente altera todo o fluxo, coordenação logística durante esse embarque. Adiciona custo, né? E logicamente o produtor, a gente acaba repassando ao produtor ou perde a competitividade em relação aos mercados internacionais no nosso consumidor final na Ásia. Então, sim, Tércio, a gente tem que levar em consideração que a capacidade nominal que aparentemente consegue suprir a demanda para os próximos anos, o mundo já não é mais o que a gente vivenciava, a gente tem cada ano ocorrências e situações que acabam agravando isso. Eu queria chamar a atenção que assim, se a gente tem que replanejar os portos, né? Nós mencionamos aqui Paranaguá, já está iniciando um processo, né, de ampliação regulatória na autoridade portuária. A Wilson Sons, no Tecon Salvador, já manifesta aí a necessidade de melhorar a capacidade estática, né, de berço, né? Porque eu entendo assim, no estática de berço, no estático de pátio, né? Eu entendo que quando você quer mexer na capacidade de berço, você estoura, se arrebenta a produtividade, mas existe uma outra parte que é gate e yard, né, e pátio, que se você não mexer, você não atende o nível de serviço, né, que é o que está rebatendo diretamente o dono da carga. Entendendo que isso é custo para o terminal. Aí eu entendi o lado do exportador, que esses atrasos vão acabando incorrendo em sobrecusto, seja no detention, seja pagar para stacking, enfim. O caminhão esperando 6 dias para fazer o cross-docking, né, a descarga do caminhão e a estofagem do container. Ampliar a capacidade portuária, que não tomada, né, eu digo, eu tenho uma capacidade disponível no terminal que eu tenho que trabalhar com os picos de conflitos armados no leste europeu, no Oriente Médio, porto fechando por alguma motivação pandêmica, né, que foi o caso, e acidentes que acontecem no canal do Suez. Tivemos um colapso aí no canal do Panamá também recentemente, atrapalhando obviamente não tanto a logística brasileira, mas com certeza a do hemisfério norte.
Vocês entendem que o exportador ele pagaria um valor adicional no serviço portuário para remunerar essa capacidade adicional, para não pagar os outros custos? Obviamente eu estou entendendo aqui que esse custo adicional ele tem que ser menor do que os custos de atraso, de pré-stack, de detention, enfim, todos esses outros custos. Porque eu entendo que o dono do terminal, né, quem administra o terminal, para eu ofertar uma sobrecapacidade que ela nem sempre é tomada, e ela é tomada só nos momentos de pico, seja no atraso, seja nos elementos que a gente já trouxe aqui, você acha que existe esse espaço do mercado consumidor do serviço portuário a pagar melhor, por um SLA melhor? Óbvio, por um preço que seja menor do que o que está sendo pago hoje com a ineficiência. Técio, a minha opinião é o seguinte, tudo funciona em termos de previsibilidade, né? A gente não tem previsibilidade. O café hoje ele é vendido futuro. Se a gente tem a previsibilidade, se a gente tem ciência de que existe um serviço melhor, a gente consegue colocar no produto, né? A questão é que essa não tem sido a regra. Eu vendo o futuro, vou entregar meu café e descubro que tem um custo enorme que não estava previsto na minha comercialização. Então, eu acho que hoje eu tenho dito que o Brasil paga um custo muito caro por ineficiência. Se nós tivéssemos eficiência, talvez o custo que a gente paga hoje não seria tão drástico para nós, porque a gente vê eficiência. E não é um cenário que a gente tem hoje observado aos investimentos portuários, tem que se reconhecer. Os terminais também fizeram os investimentos. Mas outro dia eu ouvi uma expressão do querido Bussinger que o agronegócio cresce subindo de elevador e os investimentos de logística por escada. Isso é ruim, porque é um descompasso muito grande. O Fred é bom nessas analogias. Isso é ruim porque a gente percebe exatamente esse cenário. A gente cresce, a eficiência nós não temos, os investimentos existem, mas não acompanham a evolução. Então, nós não temos essa eficiência. Você trouxe um ponto importante, assim, a previsibilidade, né? Então, eu entendo aqui, quando a gente faz um planejamento portuário, né, desenha uma modelagem operacional de um terminal de container, você tem que fazer os cálculos lá dos TGS, né, dos slots do container, o dwell time do container, pilha, maquinário, movimento no berço, enfim, todas essas variáveis que desenham, a capacidade desse terminal é essa. Eu estou entendendo que, diante de todos esses problemas que a gente tem enfrentado com atrasos na atracação, por diversos fatores que a gente já mencionou aqui, não só em Santos, mas em outros portos brasileiros também, né? E sem contar os acidentes, né? No caso, a BTP teve um acidente no berço, paralisou, Portonave está fazendo reforma, Itajaí parou por um tempo, e alguns portos acabam... Tivemos o problema da seca em Manaus, que ficamos quase 3 meses sem operar container em Manaus, ou seja, precisamos nos preparar de uma forma antecipada, previsibilidade e planejamento, para ter um respiro nos picos e nessas regularidades mundiais. Como o mercado... Eu vou deixar a pergunta e nós vamos retomar no último bloco. Como o algodão e o café entendem que isso pode, esse tipo de planejamento, pode contribuir melhor para a cadeia de exportação e o quanto vocês estão se relacionando com os terminais para que isso aconteça, né? Mas essa pergunta a gente responde no último bloco, a gente faz um rápido intervalo e volta já já. Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro bloco do Porto e Negócios dessa noite. Ficamos agora com Angelino Caputo e o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta em mais um Momento Arbitrar do programa Porto e Negócios, para dessa vez falar de uma rodada de debates que vamos promover agora no mês de setembro. Trata-se da primeira edição do Porto Hack Summit, promovido pela Arbitrar e que vai ocorrer em paralelo à nossa tradicional maratona de inovação aberta, conhecida como Porto Hack Santos. Serão painéis e apresentações de especialistas e lideranças do setor logístico portuário sobre assuntos que têm tudo a ver com a inovação aberta
e o ambiente portuário. O Porto Hack Summit vai acontecer na tarde do dia 14 de setembro, a partir das 14h30, no Juice Hub, no Gonzaga, aqui em Santos. Os assuntos estarão reunidos em 3 blocos: Porto, Inovação e ESG, que quer dizer sustentabilidade ambiental, social e governança. As discussões serão bem dinâmicas e objetivas, com 30 minutos de duração cada uma, e vamos receber representantes do Ministério dos Portos e Aeroportos, executivos de nossas empresas associadas e jornalistas para compor os debates sobre o poder da pesquisa científica para a inovação, os sistemas tecnológicos de comunidade portuária da própria Arbitrar, equidade de gênero e boas práticas de ESG no setor. Além do mais, ao participar do Summit, é possível avistar os times de competidores que estarão participando do Hackathon e perceber o clima da maratona tecnológica. Não dá para perder, anota aí o endereço do Juice Hub. O Porto Hack Summit conta com os importantes apoios institucionais do Ministério de Portos e Aeroportos, da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, da Autoridade Portuária de Santos e do Hub de Inovação do Grupo Brasil Export. Com mais essa iniciativa, a Arbitrar cumpre sua vocação institucional de ser a entidade fomentadora da inovação tecnológica no setor portuário. E olha só, o Porto Hack Summit é aberto e gratuito. Basta você se inscrever no site da Arbitrar, que também traz os nomes dos participantes de cada um dos painéis e apresentações. A gente se vê por lá. Momento Arbitrar. Obrigado, Caputo. Voltamos aqui direto do estúdio com Breno Queiroz, presidente do Comitê de Logística da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, e Eduardo Heron, diretor técnico da Associação Nacional dos Exportadores de Café. A pergunta que eu deixei no segundo bloco foi a gente interferir no planejamento portuário, considerando todas as intempéries aí da logística internacional, dos atrasos, enfim, e dos saltos galopantes, né, do agronegócio, né? O Heron trouxe aqui o exemplo do o agronegócio sobe de elevador, a taxas de elevador, e a infraestrutura portuária e logística brasileira de escada, né? Espero que não seja aquelas escadinhas de caracol, que o tempo é maior ainda. Como o setor algodoeiro e o setor do café estão se relacionando com as autoridades, com o Ministério, enfim, com o setor portuário, para mudar essa chavinha de investimento em infraestrutura. Porque uma coisa é a gente chamar a ajuda do Lucas lá da EloX e falar assim, está atrasando. Você aponta o atraso e evita um pagamento de detention ou senta para negociar. Mas isso é uma solução muito mais de apontar que você não é responsável pelo custo, mas o atraso continua, né? A carga tem aí a sua sobreestadia no terminal. Eu entendo que boa parte dessas cargas é CIF, né? Então, apesar da questão dos créditos, você tem um comprometimento de caixa do setor. Associações estão pressionando o setor público para rever esse planejamento portuário? Sim, Tércio. A gente vê, na verdade, um movimento do mercado de usuários, né, de exportação e importação, num momento mais maduro, vamos colocar assim. A gente vem, já tem um tempo, o Secafé faz esse trabalho muito bem, já tem há bastante tempo a ANEA, que junto com as associadas exportadoras de algodão, vem atuando junto com o Secafé e outras entidades do mercado, o açúcar, a proteína animal, a própria Biov, de óleos vegetais, enfim, entre outras. A gente vem atuando mais próximo às entidades, seja federais, estaduais, municipais, buscando trazer a ótica do usuário em relação a esses problemas que a gente está enfrentando. Então, comentou um pouquinho da EloX, mas é fundamental a gente utilizar a ferramenta EloX, mas ferramentas que conseguem argumentar e mostrar com números e dados aquilo que a gente vem buscando, que é o quê? É ser proativo ao invés de só ser reativo. Como o Heron bem colocou no último bloco, a gente que trabalha com a parte de agronegócio, commodities agrícolas, a gente tem aí alguma das partes desse elo sendo
descontado o preço, né? A gente tem esse desconto do preço FOB para o produtor ou um repasse menos competitivo para o mercado no exterior. Então, o papel da associação, aqui falando como a ANEA, é entender com seus associados qual que é o tamanho desse problema, logicamente fundamentando com dados, com custos, quanto que a gente consegue suprir as entidades portuárias e mostrar que o reflexo de um desinvestimento, de uma demora numa atuação mais contundente, real, né, em termos de expansão de infraestrutura, enfim, entre os outros itens que estão atrelados, não é só efetivamente a parte de expansão portuária, existe toda a parte retroportuária e modalidades que devem ser melhor exploradas no Brasil. E tem que ter um contato constante, né, com essas entidades. Eu acho que nada melhor do que as próprias associações que conhecem tecnicamente o seu mercado para mostrar o reflexo competitivo, que não é só para o mercado em si, é para o Brasil. Você deixar e ter custos extras numa empresa, você pode diminuir a questão do fluxo de caixa, até ter problemas financeiros com empresas menores que não conseguem aguentar esse descompasso monetário. E também o Brasil, você conseguir girar melhor a tua carga, conseguir rentabilizá-la, isso vai, logicamente, retornar para uma relação porto-cidade, para o investimento de algumas companhias na parte retroportuária e também na parte produtiva Brasil, efeito renda e afins. Então, é essa maneira que a ANEA, juntamente com outras entidades, está buscando essa conversa e aproximação para também entender o lado deles, né, o lado da autoridade portuária, dos terminais, de todos os elos da cadeia, porque a gente quer visar mesmo a competitividade e melhorar essa gestão portuária e logística de todas as cargas a nível Brasil. Demurro de ninguém quer pagar. É o dinheiro mais rasgado na face da terra. Olha, Otécio, eu acho que assim, nós, como agronegócio, nós estamos amadurecendo, porque nós estamos hoje buscando sinergia com outras associações. Nós tivemos durante muito período, e as associações faziam isso de forma individual, contestar. Hoje a gente contesta de forma coletiva, a gente trabalha de forma coletiva, a gente busca sinergia com outras associações que têm o mesmo problema, para mostrar que nós juntos temos condição de mostrar que o problema é muito maior do que se aventa por aí. E um ponto que a gente entende na nossa associação lá no Secafé é que assim, você tem que dialogar. Esse é o primeiro ponto. Então, nós começamos a dialogar com as associações. Trouxemos aqui, nos agrupamos, criamos musculatura. Agora, qual que é o próximo diálogo? Conversar com os entes públicos, privados, porque uma coisa que me causa, um tanto curioso é que se faz o planejamento logístico, até um comentário, faz encontros de logísticas e o usuário da carga não está no evento. Como que você consegue ter previsibilidade, um planejamento de um porto, se a carga, que é o dono do movimento do porto, não está presente? Então, o que a gente percebe é que juntos a gente tem que buscar esse diálogo, tem que estar presente, participando desses encontros, desses debates, contribuindo, porque o objetivo é um só. Acho que o Breno colocou aqui muito bem. Nós aqui não estamos trabalhando efetivamente para o setor de café, nós estamos para o Brasil. É café, algodão, carne, soja, e nós temos que estar unidos para que a gente tenha condição de fazer o impecável trabalho que já fazemos da porteira para dentro, mas da porteira para fora. Nós hoje ocupamos uma posição no ranking mundial de exportação que não nos deixa felizes, porque eu acho que o Brasil tem condição, por toda a área costeira que tem, por toda a quantidade de portos que tem. E um agronegócio eficiente, eu acho que nós podemos ir mais adiante. O que a gente sente é que ainda há o desafio de não admitir que há a necessidade de discutir o problema. E como discutir o problema? Chamando todos os elos do comércio exterior para sentar e aí sim ter uma infraestrutura portuária que nos permita planejamento e previsibilidade. Eu acho que o nome você trouxe com bastante serenidade, que é a questão da previsibilidade da operação. Se você sabe que o custo é aquele e não vai sair, o máximo que pode sair é um pouquinho para cima ou para baixo, está na tua margem, na tua contingência. O problema é sempre você trabalhar com sustos de ineficiência e acabar se responsabilizando por pagar esse sobrecusto. E óbvio, um terminal que cobra do exportador um sobrecusto por alguma ineficiência do sistema, eu entendo que esse terminal tem que buscar a eficiência dele mesmo
e trabalhar com giro, né? Se o agronegócio cresce a 2 de elevador, né, com certeza você vai ter essa demanda sendo atendida pelos terminais, e tem demanda, obviamente, para todos os terminais. A concorrência é saudável, né, do mesmo jeito que vocês concorrem com outros países, mas brasileiros somos líderes de cada um dos setores. No setor portuário você tem as concorrências começa no shipping e, obviamente, rebate nos terminais. Eu queria passar a palavra para vocês fazerem as considerações e os próximos passos dessas negociações com tanto o setor público, né, quanto com a autoridade portuária, que eu imagino que vocês estão batendo na porta dos portos, não só de Santos, de Paranaguá, no Tecon Salvador, pedindo esse aumento de capacidade e mostrando esses números, né? Acho que o ponto mais crucial é esse. Eu trabalho com projeção de demanda, por exemplo, e a gente vê claramente que o agronegócio vem pressionando o setor portuário, inclusive com curvas de crescimento que às vezes a gente brinca na empresa que a gente piba, né? Que a gente dá uma reduzida nessa projeção porque ela é astronômica. Como é que vocês estão enxergando esse fornecimento de previsibilidade? Do mesmo jeito que vocês querem previsibilidade do setor portuário, como é que vocês ofertam os dados do setor para dizer precisamos de tanto de capacidade adicional no Tecon Salvador, tanto no Rio de Janeiro, tanto em Santos, tanto em Paranaguá, de cada um dos setores, né? E eu estou entendendo que essas associações estão juntas brigando por essa capacidade. Não, acho que o ponto importante os problemas são similares. Então, você tem uma ineficiência de conseguir atender o teu cliente no momento certo, porque não teve a previsibilidade do navio que chegar na data X, chegou 15 dias depois. Tem navios que a gente viu aí através do histórico com 50 dias de alteração, alguns gates abrindo com menos de 1 hora de atendimento. Então, o trabalho da associação junto com as demais associações é primeiro captar esses dados, e começar a fomentar o mercado de que algo tem que ser feito e tem que ser feito para hoje. Né? A gente tem, por exemplo, no algodão, uma iniciativa que chama Cotton Brasil, que tem inclusive o apoio da Apex, Agência de Fomento das Exportações, e a Associação de Produtores, além da ANEA, como associação exportadora, no qual nós estamos indo nos principais mercados, fomentando a negociação do algodão brasileiro, primeiro, para ganhar mercado em detrimento ao poliéster, que é a nossa fibra de maior competição, e também os outros mercados, Estados Unidos e Austrália. E um dos pontos que a gente sempre ouve dos nossos clientes é regularidade, atendimento, previsibilidade. O contrato não é sempre executado da maneira mais assertiva, né? Algumas disputas, inclusive, acontecendo no mercado. Então, acho que mostrando o efeito que isso está causando desde a ponta final do nosso cliente, que está demonstrando que o Brasil não está atendendo os seus contratos, logicamente que ele vai sair de uma via de compra do Brasil e vai começar a olhar outros mercados se o Brasil perder um pouco da competitividade. Então, essa aproximação, o Heron colocou muito bem, diálogo com as entidades, mostrar o impacto, não só para o mercado, mas o que isso representa para o Brasil como um todo, a gente entende que seja um caminho fundamental para a gente melhorar a previsibilidade, a utilização de tecnologias para conseguir essa movimentação de navios. Efeitos climáticos acontecem, mas existem ferramentas hoje dos próprios navios, dos próprios terminais e armadores que conseguem fomentar o mercado, uma previsibilidade mais assertiva, e aí aos poucos a gente vai organizando a cadeia. Técio, no Secafé, nós já tivemos aqui, temos encontros recorrentes com os terminais, já tivemos 3 reuniões com a autoridade portuária em Santos, e esse é o nosso objetivo. A gente tem que buscar dialogar, conversar. Hoje a gente tem trazido até mesmo as próprias associações para participar desse encontro, porque o que a gente sente é realmente uma certa, não digo miopia, mas há um sincronismo de informação, de planejamento, e às vezes você tem uma expectativa equivocada, sem ao mesmo ouvir as nossas dores. Então, nós buscamos as autoridades na ANTAC, na própria autoridade portuária em Santos, com o objetivo de falar, nós temos esse problema, esses são os impactos, o que a gente pode fazer? Porque eu acho que a premissa que a gente tem hoje como instituição, a gente tem que olhar para o nosso setor e falar o que nós podemos fazer para melhorar e contribuir para que nós não tenhamos a continuidade desses desafios. Mas as cargas crescem, né? O café cresce algodão, e o desafio se torna ainda maior. Mas eu acho que o mais importante, concluindo, Técio, que se nós não tivermos o diálogo,
Mas antes do diálogo, é a admissão de que há um problema e que nós precisamos discutir juntos. E aí busca-se o diálogo. Nós vamos acertar nossas operações, nós vamos ajudar no planejamento. O que nós queremos efetivamente é fazer o que a gente tem feito de melhor. Comercializar o nosso produto brasileiro lá fora, continuar gerando divisa, emprego e renda, não somente para o país, mas para os municípios onde nós atuamos. Mas sem isso, realmente, o desafio é mais complexo. Então, nós sentimos que estamos amadurecendo, evoluindo, mas ainda tem muita coisa ainda para caminhar. Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O programa hoje poderia ter mais tempo para a gente falar desse assunto, né? É um assunto super agradável para discutir. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço a audiência. Breno, Heron, voltamos na próxima semana nesse mesmo horário. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.